Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos à aula 2 do sexto ano, ainda sobre os temas, de movimento de rotação e translação, zonas térmicas, formas da Terra, Vamos lá, vamos trabalhar. Agora, nesta aula, ainda estaremos nessa habilidade aí, ó, EF06GE03 da BNCC. Esse é o código lá da BNCC, tá? Mas é só para a gente saber o que a gente vai fazer. A gente vai aprender a descrever os movimentos da Terra, que nós aprendemos na aula passada, e suas relações com a circulação da atmosfera, o tempo atmosfera e os padrões climáticos, Falamos de estações um pouquinho, vamos ver um pouquinho mais sobre zonas térmicas. Como nós pudemos ver na aula passada, os dias e as noites têm origem no movimento de rotação. E as estações do ano no movimento de translação da Terra, certo? Além disso, vimos que o formato da Terra é esférico e que seu eixo imaginário, olha a palavra, imaginário, é inclinado 23 graus. Vamos agora estudar outras características da Terra influenciadas pela sua posição e pelos movimentos que realiza? Vamos lá? As zonas térmicas da Terra. A incidência de raios solares e a distribuição de calor em nosso planeta acontece de maneira desigual, Nós vimos lá, nem tudo recebe luz solar da mesma maneira, em sua superfície. Isso ocorre em razão da inclinação do eixo de rotação e da forma esférica da Terra. O eixo deixa ela um pouquinho caída, meio a 23 graus aí, E ela de forma esférica não vai deixar receber esses raios solares iguais, Dessa maneira, é possível identificar que o nosso planeta tem diferentes zonas térmicas, Recebe luz solar diferente, que se caracterizam de acordo com a distribuição da radiação solar sobre a sua superfície. Observa no esquema aí, vamos pôr o esquema bem. Vamos lá. Esses raios solares que estão aqui, ó, de maneira direta, nós estamos dando ênfase agora para a zona tropical. Tá vendo essa zona aqui, ó? Zona tropical, ou intertropical, como o pessoal fala aí, mais próximo, certo? Tá mais interno aqui, no meio da esfera geóide, certo? Ou seja, aqui ele recebe de maneira igual, mas aqui, ó, em outras áreas, de maneira desigual. Pode ver que o eixo da Terra, ó, está sendo a 23 graus, cortando assim, ó, de lado, Nós temos a zona polar e as zonas temperadas e a zona, zona polar, temperada e a intertropical ou tropical, certo? Nas zonas tropicais, nessas áreas, as temperaturas são elevadas e relativamente constantes durante o ano todo. Isso ocorre porque a incidência dos raios solares acontece de maneira direta e concentrada sobre a superfície terrestre, Então, ou seja, sol direto, com certeza, temperatura elevada. Já nas zonas temperadas, por que temperada? Porque é quente e porque é frio também. Mistura ali um pouquinho, Essas áreas apresentam médias temperaturas mais elevadas que as zonas polares, que é aquela lá de baixo, ó. E isso acontece porque os raios solares atingem a Terra com menor inclinação nessas zonas do que nas zonas polares. Olha aqui, ó. Aqui, ó, a zona polar recebe bem menos raio solar, Aqui, ó, se nós for colocar o eixo aqui, ó, o eixo provavelmente aqui, ó, tá quase nada de sol e aqui tá recebendo ainda um pouquinho mais do que aqui, certo? Eu vou colocar um vídeo já para mostrar. Agora, aqui na zona polar, são regiões onde o frio é intenso e contínuo o ano todo. Isso ocorre porque os raios solares incidem de maneira bastante inclinada nas porções do planeta próximo aos polos, diversificando, e dispersando o seu calor por extensas áreas, que consequentemente são menos aquecidas. Certo? É isso que eu tinha aqui, ó, para falar para vocês sobre zonas térmicas, mas eu quero colocar um vídeo super legal. Vamos ver aí. Ó, rapidinho o vídeo. A rotação da Terra em torno do quase próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse,
que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. Veja só, as estações do ano ocorrem em épocas diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas duas posições em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência, e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade. No dia em que se inicia o nosso verão, o hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. Essa diferença é tão maior quanto maior for a latitude sul da cidade. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que no Equador, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Observe agora a parte iluminada de cada circunferência. Ela representa as horas de sol nesse dia em localidades sobre 4 paralelos diferentes. Vamos considerar essa linha azul, que representa o paralelo de 72 graus de latitude norte. A ilha de Vitória, no Canadá, que fica sobre esse paralelo, não vê a luz do sol no dia 21 de dezembro, e também em outros dias. Como você pode ver, há lugares onde as noites ou os dias são muito longos, e podem durar várias voltas completas da Terra em torno dela mesma, ou seja, muitos dias no calendário. O caso extremo são os polos, onde durante 6 meses do ano é dia, e durante 6 meses é noite. Isso acontece nas regiões que possuem latitude norte maior do que a do Círculo Polar Ártico, ou latitude sul maior do que a do Círculo Polar Antártico. Essas duas circunferências imaginárias, junto com as do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, são paralelos muito especiais. Eles possuem latitudes determinadas pelo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do Sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja, 66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. Mas o Sol a pino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do hemisfério sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro. É o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo
e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites, e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no hemisfério sul, que é o solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente em 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso, é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Muitas festas estão relacionadas ao ciclo das estações. No hemisfério norte, o solstício de inverno, que é quando ocorre a noite mais longa do ano, deu origem a uma celebração que foi preservada até hoje. São as chamadas Festas das Luzes, que anunciam que os dias recomeçarão a ficar mais longos passado o solstício de inverno no hemisfério norte. A data, aproximadamente 21 de dezembro, simboliza que daí em diante as luzes só irão aumentar. Já a Páscoa está ligada a festas de celebração da primavera que aconteciam no equinócio de primavera no hemisfério norte. Alguns símbolos da Páscoa, como os ovos e coelhos, tiveram origem nestes rituais dos povos antigos, já que a primavera era considerada uma época de fertilidade. Muito bem. Nós sabemos que é solstício e o equinócio, né, já fazem parte da rotação da Terra, né? E nós também sabemos que, com isso, já vimos alguma coisa sobre as estações do ano. Nesse sentido, eu vou colocar aí para vocês, já vimos um pouco na aula passada, mas só para relembrar que no outono, dia 20 de março de 2019, mais ou menos às 18h58, dá-se início ao outono. E ele termina no dia 21 de junho, a meio-dia e 54. O inverno, né, no dia 21 de junho e vai até o dia 23 de setembro. A primavera, no dia 23 de setembro e vai até 22 de dezembro, né? E o verão, do dia 22 de dezembro até o dia 20 de março, certo? Essas datas são de extrema importância, caem muito em prova, viu? Principalmente aqui, eu estou colocando isso aqui do hemisfério sul, beleza? Para que vocês tenham essas datas na cabeça, por quê? Porque se alguém for trabalhar futuramente, quem sabe, né, com um agronegócio, né, nós temos que ter essa data também, né? Na parte da agricultura, nós temos que saber. Para quem vende roupas também, né, que principalmente em Rio Preto, na nossa cidade querida, as pessoas têm um setor do comércio que é muito forte e as roupas estão incluídas, né, na nossa economia. Então, nesse sentido, nós temos que saber quando começa essas estações do ano, beleza? Nós já vimos que a inclinação do eixo imaginário da Terra influencia a quantidade de luz e calor solar recebida em cada porção do planeta, igual vocês viram aí no vídeo. Além disso, durante o movimento de translação, a posição da Terra em relação ao Sol contribui para a definição das estações do ano. Né? As estações do ano ocorrem de maneira opostas, olha a palavra-chave, nos hemisférios norte e sul, por causa da quantidade diferenciada de radiação solar que esses hemisférios recebem. Por isso, enquanto no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. E quando no hemisfério norte é outono, no hemisfério sul é primavera e assim vice-versa, certo? As condições climáticas que caracterizam cada uma das estações do ano alteram as diferentes paisagens do planeta, né? Nós podemos colocar aí, deixa eu ver, tem essa fotinha aí, ó, as estações do ano. Coloquei para vocês, vocês poderiam me ajudar, né? A primeira aí, de quem nós estamos falando?
Olha assim, ó, olha essa característica. Tem umas florzinhas aqui na ponta. Tá nascendo, tá nascendo. O que tá nascendo? Então nós estamos falando da primavera. Flores, primavera. Depois, bom, já tem flores, agora choveu um pouco, nasceram as folhas. Quem? Estamos falando do quê? Do verão. Muito bem. O próximo, as folhas, olha aqui, ó, estão no chão, venta muito. O que acontece? Temos o outono. E por fim, né, nós vemos tudo branquinho, simbolizando neve e tal, muito frio, é isso que ele quer simbolizar, que o frio é uma característica do inverno, certo? E o que eu posso falar para vocês? Que nestas estações tem sempre uma característica em cada local. O inverno no Brasil é um inverno seco, né? E um verão chuvoso, né? E isso geralmente é símbolo de questionamento por muitas pessoas, né? O que nós precisamos saber é que muitas vezes em locais diferentes, né? Só vou dar essa informação, que o inverno é seco no Brasil e o verão é chuvoso. Poxa, mas não é verão? Faz calor, são temperaturas altas, né? E porém há precipitações, né? Já no inverno, poucas são as precipitações e acontece mais um clima mais seco, né? Certinho, pessoal? Vamos ver mais o que temos aqui. Eu baixei isso aí que eu achei muito legal, né? Eu vi lá no Brasil Escola, é um mapa mental. Olha só, quando ele fala do verão, da primavera, do inverno e do outono, né? Só pra gente ter na cabeça, eu tenho na cabeça assim, ó. Primeiro a primavera, verão, outono, inverno. Não estou dizendo em questão de calendário, tá? Só para organizar a mente. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Essa é a ordem das estações. Quando você decora isso desta forma para entender, né? Se nós formos setembro, aí até dezembro, aí março e depois junho, né? Mais ou menos isso. Para a gente ter aí como referência. Olha só, o verão. Vamos dar as características do verão. Tem aqui, ó, as aves voando, tudo feliz e tal. O verão sucede a primavera e antecede o outono, né? Ou seja, depois da primavera, o verão. Antes do verão, o outono. São altas temperaturas e altos índices pluviométricos, ou seja, precipitações, como a gente conhece, chuva. Dias mais longos que as noites. Hemisfério norte, verão boreal. E no hemisfério sul, verão austral. Beleza? São palavrinhas-chave que, se vocês guardarem, cai bastante em prova de vestibular, cai bastante em provas de concurso público. Então guarda isso aí. Vamos agora para a primavera? Sucede o inverno, depois do inverno. E antecede o verão, antes do verão. As temperaturas são amenas e agradáveis. O aumento gradual das chuvas, né? Ela tende a crescer. Ocorre o reflorestamento da flora terrestre. Reflorescimento, né? Não reflorestamento. O reflorescimento que acaba florestando do mesmo jeito, né? Não num tempo, uma floresta leva mais tempo, lógico, né? Temos o inverno. Sucede o outono e antecede a primavera. Né? São quedas nas temperaturas em algumas regiões distantes da linha do Equador e aumento das temperaturas em algumas regiões, como no Brasil. Note, né, noites mais longas e dias mais curtos, né? Por causa do quê? Da inclinação do eixo da Terra, como nós vimos já nos vídeos, nas imagens anteriores. As noites são mais longas e os dias mais curtos. Lembra que deu o exemplo lá? Que em Porto Alegre são 14 horas de noite e aproximadamente 10 horas de dia, né? Então, vamos ficar atento a isso. Em algumas regiões ocorrem geadas e nevascas. Quanto mais afastado da linha do Equador, pode ocorrer isso aqui, ó, né? Porque menos incidência do sol e tal. Enfim, agora vamos lá. Outono sucede o verão e antecede o inverno. Temperaturas diminuem gradativamente também, ó. A temperatura cai aqui. As folhas das árvores tendem a cair, indicando transição de estações como características distintas. Folhas das árvores apresentam tons amarelados, ou seja, as árvores
pararam de receber um pouco as precipitações e as árvores começam a sugar, né, menos nutrientes que estão próximos, tentam sobreviver, tentam se amparar em questão da flora e acabam por transformar as suas folhas em amarelo. São características, né? É sempre importante entendermos características. Eu gostei muito desse mapa mental aqui, então, das estações do ano, para que a gente possa entender mais, certo? Tem muito desenho animado que trabalha isso, né? Pica-pau, desenhos como Pernalonga, outros desenhos que geralmente estão aí na TV brasileira, certo? Separei aí duas questões. Primeiro, marque a alternativa correta sobre as 4 estações do ano, letra A. As estações do ano são bem definidas em todo o planeta? Letra B, o outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar? Letra C, o verão é a estação do ano que começa com o término do outono e antecede a primavera? Letra D, o movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pela estação do ano. Letra E, as estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. E aí, qual seria a resposta certa? Vamos entender cada uma? Letra A, as estações do ano são bem definidas em todo o planeta? As estações do ano são bem definidas em todo o planeta? Não, né? Por quê? Porque algumas recebem um pouco mais de raio solar, outras menos, dependendo a época, né? Dependendo da época, e isso acaba por influenciar alguns locais. Então, não são bem definidas, não. O outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar? O outono recebe mais sol? Onde tem mais sol? Onde o próprio sol põe um óculos? No verão, né? Isso, muito bem. Letra C. Então a letra B está eliminada. Letra C. O verão é a estação do ano que começa com o término do outono e antecede a primavera? Lembra daquele esqueminha que eu falei? Primavera, verão, outono e inverno. Então, depois da primavera vem o verão, certo? Depois do verão vem quem? Primavera, verão, outono e inverno. Então, o verão espera terminar o outono? Não, né? É o contrário ali, né? Ele trocou a palavra propositalmente. É o término da primavera e que antecede o outono, né? Ele tem que trocar aí, né? Ele inverteu propositalmente. Letra D. O movimento de translação, que é aquele lá que dá 365 voltinhas da Terra, né? Ou seja, de rotação, né, em torno do Sol, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Perfeita! Essa é a nossa resposta, né? Perfeito. Movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Perfeito. Letra E. As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local? Lógico que alteram. Lógico que altera. Olha lá, até coloquei para vocês aí, ó. A letra A, só para a gente comentar, igual eu já comentei, ó. As estações do ano são bem definidas, apenas nas zonas climáticas, temperadas do sul e temperadas do norte. Beleza? B. Também é falso o item. A estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar é quem? Era o outono? Não, era o verão, ó. C. Falso. O verão é a estação do ano que sucede quem? A primavera. E antecede quem? O outono. E a letra D, que eu já falei, verdadeira, movimento de translação, deslocamento da Terra em torno do Sol, é realizado com o eixo da Terra inclinado em 23 graus e 27 minutos em relação à órbita. Essas características provocam uma variação anual da radiação solar que atinge a superfície terrestre, originando as 4 estações do ano. E a letra E, falso. As estações do ano apresentam características particulares, influenciando diretamente na cobertura vegetal, na temperatura, reprodução dos animais e etc. Assim como nós vimos no vídeo do telecurso, né? Até a reprodução dos animais é influenciada pelas estações do ano. Por exemplo, no hemisfério norte, os ursos, os esquilos, né? Que depois na primavera acabam por ter filhotes e tal.
Beleza, vamos à terceira questão. A primeira foi no vídeo passado, essa segunda, acabamos de falar, e essa terceira. O movimento da Terra responsável pelas estações do ano é chamado de movimento da Terra responsável pelas estações do ano. Olha a palavra, ano. Letra A, rotação. Letra B, nutação. Letra C, translação. Letra D, precessão. E letra E, sucção. E agora, hein? Bom, para quem já sabe, letra C, translação. Movimento da Terra anual. Vamos lá, vamos falsear os itens. Letra A. O movimento de rotação, deslocamento da Terra em torno do seu próprio eixo, é responsável pela alternância entre dias e noite. Estamos falando de quê? De rotação. Falso. Letra B. Falso também. Né? Se eu não me engano, ele colocou o quê? Nutação. Esse movimento que a Terra realiza não tem relação com as estações do ano. Letra C. Verdadeiro. Olha lá. Cadê? Translação. O movimento de translação, caracterizado pelo deslocamento da Terra em torno do Sol, provoca uma variação da radiação solar que atinge a superfície da Terra durante o ano. Fato que origina as 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Beleza? Momento de translação. Letra D. Olha lá. Precessão. Esse movimento da Terra não tem relação direta com as estações do ano. Né? E a letra E, que também é falso, a sucção refere-se ao movimento das rochas da Terra. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha para a aula 2. Espero que gostem. Qualquer dúvida, postem aí. O professor Jonatas está disposto a ajudar. Beleza? Um abraço.